Tenho certeza que você já ouviu falar de geradores de pixel art como o circuito dos pixels vão interagir, trabalhando junto com a área e frame. Eles escolhem o conjunto, compara com as outras áreas, comparam com os blocos antecessores, raiz principal dos frames e com os cálculos que nos circuitos escolhem um circuito, se não de para formar com todas as áreas. As sequências, o 3 até o máximo de circuitos, que é igual ao termos de termos da sequência da área total do frame. E comparam com as dos blocos antecessores original raiz principal, e com o resultado dos pares, verifica a redonda para a sequência que os números suporta, e junta com os das outras áreas, um a um, até preencher o número, e deixa guardados as que sobram do circuito do processo de geração atual com os blocos dos variantes, que é o hash explicação dos blocos o seguinte. 1. Faça pixels de várias cores em HTML. Faça um programa gerador de frames únicos, simulação onde escolho uma área de grid e cores termos de termos. São quantas cores cada termo de espaço pode assumir? 1000 termos de termos, ou 1000 termos de termos, e termos de espaço, que são letras, na sequência padronizada única de espaço, tipo nessa 552, 133 sec 2, 1, 1, 1, 22, 3. O máximo de termos são 33 e termos de espaço 5. Todas as sequências são diferentes de todas as antecessoras e sucessoras em si. Por si, assim por si, entre si, em questão de estrutura de forma. Estrutura de estrutura, estrutura de sequência, padrão, estrutura de posição e variações de combinações únicas em relação a todas as antecessoras e sucessoras, assim há para o infinito ou o máximo de gerações possível dentro dessa fórmula delimitada de termos. E também save em local store de arquivo JSON que salva toda a estrutura do processo do progresso dos frames únicos, e posso navegar entre as gerações numéricas, geração 1, 2, 3 e assim por diante, e também setas, direita, esquerda, última e primeira. Se eu multiplicar os termos de termos com termos de espaço, e o resultado, tetrar pelos termos de termos, e o resultado multiplicar pela porcentagem, em relação a 1, que é o total, e as casas depois da vírgula, a partir do 1, que é igual ao número de casa da sequência resultado, e o resultado disso formar uma sequência arredondada com os delimites finais dos termos de termos, e termos de espaço para a nova sequência, e o resto vira hash, para achar a viagem de diferença de posição de localidade em relação final. Coloque um bloco onde posso calcular em relação ao máximo de sequências a diferença de variação de combinações do último termo atual em relação ao máximo, seja quando estiver na porcentagem até 100% ou 1000%, depende de quantos termos de espaço da sequência atual. CG é a contagem atual de sequências únicas, multiplicado por x vezes x, ou seja, o termo de espaço vezes o termos de termos. E o resultado, e quanto vai tetrar, segundo a cada conjunto de área. Dentro da área, tipo 10x10, dentro de 100x100, tem seus circuitos por verificações, operações de tentativas para todas as áreas. 10 e 10 dentro de 100x100. Trabalhem juntas para ser diferente de todas as áreas totais, antecessoras de todos os blocos raízes principais. 2. Coloque um bloco onde posso calcular em relação ao máximo de sequências, a diferença de variação de combinações do último termo atual em relação ao máximo, seja quando estiver na porcentagem até 100% ou 1000%. Depende de quantos termos de espaço da sequência atual, se G é a contagem atual de sequências únicas, multiplicado por x vezes x, ou seja, o termo de espaço, vezes o termos de termos, e o resultado multiplicar esse resultado pelo máximo de total de sequências únicas, já geradas em relação ao total. Agora vou tetrar esse resultado pelo resultado de x vezes x. E o resultado vou multiplicar pela porcentagem onde quero chegar. Em porcentagem, se o resultado final tem 2 casas de termos de espaço, eu vou usar 0.x. Se 3, 0.xx.
ou 0,33 da porcentagem em relação a 1% total que quero chegar, em relação ao máximo de sequências únicas possíveis, dentro da forma de termos e termos de espaço. Isso funcionaria? 3. Método diagonal. Novo agora soma o de 2 em 2 pares. Se não for diagonal o suficiente de 2 em 2 pares, pula para a próxima e vai montando a pres de 2, que se autossomam, e resulta em outra camada. E se não for o suficiente, vai para o próximo, até formar a próxima sequência e vai para o hash. Não entendo por quê. Em grid 100 por 100 não funciona. Os outros métodos, posso aplicar qualquer tamanho de grid. Posso mudar o tamanho da área do grid, que é o mesmo que termos de espaço, com os termos de termos, que cada bloquinho dos termos de espaço pode assumir como número de 0, 1, a até tal cor. E, aí, as regras do sistema. Desse A aí, se escalam para o novo bloco e novos pares, e tudo escalonado para esse grid. Combine esse método 1, geração com o 1. Que é esse, e o segundo que vou escrever agora, pega diagonais, a partir do primeiro número da sequência de termos de espaço. E o segundo, e se acabar a sequência antecessor, até formar a nova sequência completa. E reinicia, para de novo diagonal. Direita, dá primeiro número de termos de espaço da última sequência, depois a diagonal a partir do segundo. E assim vai. Esse é o segundo método. Posso escolher entre somente o 1 ou o 2, ou os dois ao mesmo tempo, o hash, e excluído depois do número de geração, igual ao número de termos de espaço, e é posto outros, e assim vai. Geração por pares, os resultados de todas as camadas de pares, até formar 1, é feita em linha sequencial desses mesmos números, e implantado uma nova sequência, se não for o suficiente. Pega a sequência de trás e faz os apares, e pega o resultado e combina com a pré-montada. Para fazer o que sobra dos variantes vai para o hash. E assim para cada próxima geração com as últimas tantas novas, já geradas, que é igual ao número de termos de espaço até formar a sequência que pega. Se for mais, pega mais o que sobra. Vai para o hash assim, para todas as novas gerações nesse sistema de pares. 4. Coloque a geração por blocos de referência, onde cada bloco, o primeiro tem o número de termos ou termos de espaço, no qual é o maior tipo. Se tem 999 termos e 100 termos de espaço. Claramente o primeiro bloco vai escolher os 999, como referência para gerar os próximos gerações. O segundo, o do intermediário, tem 3 sequências, não 999. Ele recebe e exclui em um efeito escada descendo, recebendo e excluído. E os últimos, mais recentes, se atualizando por meio de um método de geração que o 3 bloco usa como referência para a próxima geração, as últimas sequências, que é igual ao número de termos de espaço. Ele pega o número da sequência desse último bloco das variantes e faz o seguinte: ele conecta em pares de 2 pares, soma e conecta o resultado de todos os pares da primeira sequência, e faz mais 2 pares, até formar 1, e todos esses resultados vou usar para formar a próxima sequência. Os que sobrarem vão ser o hash, excluído. Esse é o primeiro método que dou de geração única. Coloque em parenthèses o exercício 0%. Quanto estou nessa medida em relação ao máximo de combinações de sequências únicas da fórmula, delimitada de termos e termos de espaço. 5. Os blocos param se for 30 às 30, eles abrem o loop de ciclo de geração. O bloco, os últimos mais recentes em HTML. Faça assim. Cada pixel tem infinitos circuitos de 1 a 1000 as, ou o número máximo de termos, vezes o número de termos de espaço e o resultado elevado a termos de novo, e o resultado é o tanto de bits que cada circuitos tem. Conjuntos de mains e bits, cada conjunto de circuitos que cada um se conecta em pares de 2 em 2, somam em camadas, até sobrar um termo, e a camada usa todas para formar um n número possível para o pixel. Em questão, tem sistema de blocos. Cada bloco tem um número de circuitos, igual ao número de termos,
de termos da sequência, vezes o termos de espaço e o resultado elevado a termos de termos. E assim vai. E os circuitos, se não der para unificar as sequências dos blocos principais, blocos não de pixels de frame, eles vão tetrar e fazerem verificações de tentativas às camadas e trocando padrões até ser diferente de todas as antecessoras dentro do bloco principal dos frames, assim para todos os pixels. E todos eles têm um bloco primeiro, que é igual aos termos de termos, a número de sequências, o inter 3 sequências, o último que é igual ao número de termos de uma sequência. E assim vai com blocos internos de circuitos por bits de números reais, que é igual ao resultado do número de termos vezes o número de termos que isso é elevado ao número de termos. Faça um grid. Faça assim. Cada pixel tem infinitos circuitos de 1 a 1000, ou o número máximo de termos vezes o número de termos de espaço, e o resultado elevado a termos de novo, e o resultado é o tanto de bits que cada circuito tem conjuntos de 0 bits. Cada conjunto de circuitos que cada um se conecta em pares de 2 em 2, somam em camadas, até sobrar um termo. E a camada usa todas para formar um n número possível para o pixel. Em questão tem sistema de blocos. Cada bloco tem o número de circuitos igual ao número de termos da sequência, vezes o termos de espaço, e o resultado elevado a termos de termos. E assim vai. 6, 4. Por exemplo, se é 10x10 para no 203, porque o bloco primeiro é 100, o segundo 3, o terceiro 100. E a partir daí, exclui 1 no intermediário, ao mesmo tempo que gera um novo com base nos dados informativos únicos de todos os blocos antecessores. Um efeito escada desce todos. Todos viram o de cima. Um primeiro do inter é excluído, ao mesmo tempo que todos descem ao mesmo tempo que é gerado um novo a cada nova geração. Se isso for 10x10, por exemplo, se for 2x2, cada bloco tem 4, que é a área. O inter 3, por exemplo, se é 10x10, para no 203, porque o bloco primeiro é 100, o segundo 3, o terceiro 100. E a partir daí, exclui 1 no intermediário. Ao mesmo tempo que gera um novo com base nos dados informativos únicos de todos os blocos antecessores. Um efeito escada desce, todos viram o de cima. Um primeiro do inter é excluído ao mesmo tempo que todos descem ao mesmo tempo que é gerado um novo a cada nova geração. O grid, quando coloco o tamanho do espaço, é no formato x. Ou seja, se for 100 quase 100, a área é maimu. O ciclo e pegar todos os antecessores que estão dentro do bloco e usar como base de referência para a próxima nova geração, não trava não. Para fica lá gerando esse um novo, depois 2 novos em relação ao primeiro estado, depois 3 novos em relação ao primeiro estado. E assim vai contando infinitamente com o ciclo fechado, entendeu? Como funciona? Mais um em relação ao primeiro, do último já gerado no 3 bloco, ele 1 e excluído, ao mesmo tempo que um novo é gerado no efeito escada que descrevi com o ciclo aberto, após combinar pares até sobrar um. Faça isso dentro. Os circuitos e o resultado final arredonda para o pixel, e as camadas antecessoras vão ser escolhidas para o pixel novo da nova geração, enquanto trabalha junto para ser diferente. Toda a sequência de todas as antecessoras de todos os blocos, após combinar pares, até sobrar um, faça isso dentro, os circuitos. E o resultado final arredonda para o pixel, e as camadas antecessoras vão ser escolhidas para o pixel novo da nova geração, enquanto trabalha junto para ser diferente. Toda a sequência de todas as antecessoras de todos os blocos, junto com o cálculo de diferença de localidade em relação ao final de sequências únicas possíveis, e o cálculo de diferença de tetração em seguida, é o que usa em relação com referências. Todos os blocos raiz, brinco antecessores, e a partir de quando estão em pelo menos 100, posso iniciar o cálculo de diferença de localidade da posição em relação ao total progressiva 1 após 1, para o frame inteiro, grid para cada área tal e pixel e seus circuitos com conjuntos fractais dinâmicos,
Este garante que cada quadro seja único. Fique comigo. É mais simples do que parece. Comece escolhendo o tamanho da grade e uma paleta de cores. Pense em espaço para as posições e para as opções de cores. Cada pixel executa um pequeno circuito, combina esses termos em um valor único, soma par a par, métodos diagonais, escadas de referência de bloco. Cada geração multiplica as possibilidades, misturamos tetramós, arredondamos, hasteamos as sobras em uma semente final, para que nenhum quadro corresponda a predecessor ou sucessor. Salve todo o processo no local storage como JSON para que você possa pular para a geração 1, 2. Última primeira, modo diagonal. Combinação de pares. Ambos altérneos. Blocos 10x10, dentro de 100x100. Executam verificações coordenadas para que subáreas difiram de todos os blocos anteriores. Resultado. Simulador de grade de pixels HTML explora o espaço máximo de quadros únicos que você definir, infinitamente, ou até que você o pare.